Boa noite a todos, bem-vindos a esta apresentação. Algumas pessoas já me conhecem aqui, outras não, e eu vou me introduzir brevemente. Então, o meu nome é José Cardoso, eu trabalhei durante cerca de 15 anos nesta área de telecomunicações, e saí há pouco tempo, quer dizer, há uns anos já. E eu tinha trabalhado na área de telecomunicações e tinha acompanhado mais ou menos as evoluções das tecnologias, do 2G, 3G, 4G, mas esta aqui passou um bocadinho ao lado que eu já não trabalhei. Entretanto, eu vim trabalhar para a Suíça, para outra área, na área de IT, mas para outra área. E comecei a morar numa zona que tinha uma antena 5G muito próxima. E comecei a ter muitos problemas de saúde, dores de cabeça, enjoos. Foi uma coisa muito estranha mesmo. E eu, na altura, não associei logo as coisas. Mas como tinha algum conhecimento da área, depois comecei a explorar e pensei, mas se calhar isto é do 5G, porque já tinha também ouvido algumas coisas, né? Já estava desconfiado e via a antena muito próxima de mim. Eu estava a cerca de 50 metros de uma antena. E aquilo estava mesmo, chegou a um ponto de grande cansaço, que cheguei a um ponto que já não conseguia mesmo estar em casa. Eu estava lá 30 minutos e ficava com dores de cabeça horríveis, eu não conseguia estar lá. Eu dormia, cheguei a dormir na garagem, para estar fora, depois comecei a alugar quartos, porque já era desconfortável, em hotéis, comecei a alugar apartamentos, eu não conseguia estar mais de 30 minutos em casa, porque é um desgaste que começa a haver no corpo, que começou a ficar horrível. E à medida que eu comecei a pesquisar o que se passava e a procurar informação sobre isto, eu percebi que era um problema mesmo muito grave. E eu achei, opa, eu já tive a experiência do que é estar ao pé de uma antena. Eu tenho conhecimento, vou partilhar aos amigos e a quem quiser. E então as coisas foram evoluindo e eu agora tenho esta apresentação. Possivelmente poderia até fazer mais uma ou duas vezes, tentar passar a mensagem. Porque há muitas coisas que aparecem nos mídias que umas são informações falsas, outras são, como é que isso, são apresentadas de uma forma diferente da realidade. No final, eles querem-nos vender mais um produto, mas este produto aqui no 5G é uma alteração muito grande. Pronto, eu acho que vocês devem estar bem informados. Eu tenho aqui vários slides, eu vou começar a passar e vocês penso que vão perceber bem o que se passa. Se tiverem alguma pergunta, podem clicar aqui no chat ou levantar a mão e depois eu abro o microfone para vocês falarem. Então, eu começava por lembrar que nós somos seres elétricos, porque todo o nosso corpo funciona à base de eletricidade. Isto é uma coisa importante porque depois vai também ajudar a perceber, não é? Claro que se nós funcionamos à base de impulsos elétricos, se o nosso corpo estiver sob a influência de raios de radiação ou de campos elétricos fortes, isso vai influenciar também o nosso corpo. E há uma pequena experiência até de Masaru Emoto que também ajuda um bocadinho aqui a abrir um bocadinho a mente, que as pessoas às vezes pensam, epá, isto não faz nada, ou eu não sinto nada, porque é que há de fazer alguma coisa? Mas não é bem assim. Nesta experiência, que é uma coisa muito prática, dá para perceber que foi este senhor Masaru Emoto que pôs vários recipientes com água e começou a tocar música diferente, ou a emitir pensamentos de paz, tranquilidade, de amor, e outros pensamentos tipo vou-te matar, ou pôr música metálica, por exemplo, e depois pôs esta água no congelador e foi observar os cristais que se formavam. E ele reparou que tinham formas muito distintas. Isto acho que é uma experiência muito interessante, porque mostra que mesmo as vibrações à volta, né, e os nossos pensamentos têm uma energia que a água vai absorver. E o nosso corpo é 60% de água. Por isso, há vários mecanismos pelo qual o nosso corpo vai sofrer essa influência. E o eletrossmog é um termo novo, não é, que tenta designar todo o ruído eletromagnético que está à nossa volta e como é que isso nos vai influenciar. Se nós lembrarmos um bocadinho de todos os equipamentos que nós temos em nossa casa, isto começa a ficar mais claro realmente o problema, porque às vezes nós não pensamos, estamos no dia a dia, temos só o telefone, mas não é só o telefone, são muitas coisas, é o computador, são os ajustadores, é o teclado, são as colunas, os smartwatches,
e depois há as antenas e os periféricos, o wireless e isso. Portanto, há muita coisa que nós usamos no nosso dia-a-dia que vai gerar o eletrossmog. E claro que isto depois vai tendo um efeito cumulativo, vai criando cada vez mais e mais radiação que vai nos influenciar. Então, há vários estudos que indicam isso, né, e há mesmo limites de segurança que na indústria temos que seguir para poder certificar o equipamento. O problema é que, por vezes, essas certificações não são feitas de forma correta ou são feitas de modo a proteger um bocado os fabricantes. Eu vou explicar um bocadinho mais isso a seguir. Pronto, só para lembrar mais uma vez, o nosso corpo é 70% de água e há várias fontes de ruído, mesmo pensamentos e outras coisas que influenciam o nosso corpo e o eletrossmog é um deles. Quando acima do permitido, o efeito é muito pior. Agora eu vou explicar aqui só dois termos que aparecem muito associados a isto, a estas coisas das radiações, que é o SAR e o EMF. Isto são simplesmente siglas em inglês que dizem SAR é Specific Absorption Ratio. Isto significa é a quantidade de energia eletromagnética que o nosso corpo absorve. E o EMF é Electromagnetic Field, é a quantidade de energia eletromagnética que é emitida pelos aparelhos. Então, depois nós, quando fazemos os aparelhos, nós temos que seguir certas recomendações. E o problema começa logo pela base, é que além disto ser uma tecnologia que influencia muito, porque emite, o nosso corpo porque emite muitas radiações próximas da nossa cabeça, o problema na base logo é que a nível legal existem alguns limites que são atribuídos, né, para os fabricantes cumprirem, só que as informações estão muito turpadas. Este caso eu tenho aqui uma imagem do meu telemóvel, que é o iPhone 7. E se vocês tiverem o vosso telefone, podem também encontrar nas coisas onde diz menus legais e não sei o quê. E aqui, quando eu clico aqui no Legal and Regulatory, aparece informação a dizer: para reduzir a exposição à energia na radiofrequência, usa a opção sem fios ou o alta voz. Portanto, eles aqui já estão a dar alguma informação para se protegerem, portanto, a nível legal. Só que há muita coisa que depois fica escondida, vocês têm que ir procurando, clicando nos menus, e outro é o valor do SAR, que é uma referência, é uma indicação da energia que nós vamos absorver quando usamos este aparelho. E aqui começa logo o problema. Aqui este valor 1.6 é uma referência dada por um instituto europeu. Pronto, cada país tem as suas leis, mas existem instituições a nível europeu e na América e isso, que dizem o valor. Só que se forem ver aqui, este valor 1.6, que é watts por quilograma, isto é a energia que nós absorvemos no nosso corpo por quilo. E eles indicam o valor para 1 grama. Portanto, eles estão aqui já a enganar as pessoas. E eu próprio digo, eu não estava a par disto até começar a explicar, até começar a pesquisar. Mas isto é um problema sério, porque aqui eu comecei a reparar, mas nós estamos a ser enganados à força toda, e eu próprio que trabalhava nisto nem sabia. Quando começamos a ver, há aqui formas de cálculo e medições que são feitas, quando começamos a ver aqui o problema é que, à medida que nós temos em consideração uma massa maior, por exemplo, para 10 gramas, já a radiação absorvida é maior. E nós não temos 10 gramas de peso, não é? Nós temos, sei lá, 50, 60, 70 quilos. Portanto, isto vai ser muito maior do que aquilo que eles realmente dizem. Portanto, isto é um problema que nós temos de ter em atenção. O outro é como é que isto é obtido, este valor do SAR, não é? Isto é medido em câmaras especiais em isolamento. Portanto, isto tem uma lógica que é, se eu quero medir a radiação que um telefone emite, eu tenho que isolar o telemóvel. Isso é básico, não é? Agora, o problema é que isto vai dar valores que não são realísticos. Estas imagens aqui que eu estou a mostrar, isto são câmaras anecoicas, que têm aqui uma configuração específica com uns cones. Esta forma é para absorver radiações e para evitar reflexões, porque se a parede também refletir no aparelho ou refletir no bonequinho onde está a ser usado,
isto também vai influenciar. Portanto, eles aqui não estão a considerar as reflexões das paredes, isto é outra coisa, e estão a considerar só o telefone em isolamento. Depois, os valores são medidos para chamadas de 6 minutos. Isto são medições já feitas com base em indicações de há 25 anos atrás, na altura em que os telefones eram caros, a gente não fazia muitas chamadas, na altura as chamadas até eram curtas. Agora, isto não é nada realístico. Porquê? Nós usamos o telefone para tudo, estamos sempre com o telefone na mão, para fazer mensagens, para o WhatsApp, para a internet, para o banco, e ultrapassamos muito este tempo. Depois, quando nós estamos a usar o telefone, nós temos não só o nosso telefone, mas temos montes de telefones à volta e temos montes de antenas à volta e as paredes não são isoladas, quer dizer, nós vamos ter outras reflexões. Isto aqui está feito para emitir só para medir só o telefone em si. Claro que nós temos que fazer isto, mas na prática depois não pode ser considerado, porque não é realístico. E então nós vamos ficar muito mais expostos à radiação. Depois, o valor que é calculado, o valor de referência, não é calculado por ninguém que trabalhe na área de saúde. Isto foram valores muito antigos que foram determinados por consenso entre os fabricantes. Só que isto pronto, não é correto. Além do mais, há uma coisa que eu queria mostrar. Este bonequinho aqui é chamado SAM, Specific Anthropomorphic Manequim. Isto é um manequim que tem uma especificação própria, com um gel lá dentro, que tem uma espécie de uma quantidade de água à volta dos 70% e tem uma característica semelhante ao do cérebro. A única coisa que é medida aqui é o efeito na temperatura. Quando o boneco fica exposto a esta radiação, é usado ali o bonequinho com umas coisas para fixar o telemóvel, quando a temperatura começa a subir a um determinado valor, dizem, olha, não podemos pôr mais radiação porque vai aquecer demais o bonequinho. Quer dizer, o único efeito que estão aqui a ver não tem nada a ver com efeitos biológicos, com efeitos de saúde. É simplesmente com a assunção de que a temperatura pode causar um malefício. E na prática não é. Nós temos já agora estudos, já muitos estudos, que indicam que os efeitos não são sobretudo na temperatura. Portanto, isto já estão a ver, isto está muito turpado, não está atualizado, e na prática nós levamos com muito mais radiação. E o que eu estou a falar até aqui já são as coisas de base, nem sequer estou a falar no 5G, a seguir vai ser pior, e vou explicar porquê. Então, estes telefones, quando têm os valores aqui de referência, né, que é o que está no mercado, iPhone 8, OnePlus, Google Pixel e outros, HTC, eles têm todos mais ou menos uma radiação à volta destes 1 ponto qualquer coisa, quer dizer, grande parte, há outros que são com menos. E dizem que é normal, que é o valor considerado seguro, mas não é. Portanto, não é por tudo aquilo que eu expliquei anterior, porque nós, na prática, vamos estar expostos a muito mais radiação, porque é impossível eu estar a fazer uma chamada e ter só uma antena ao pé ou estar em isolamento. Isso nunca acontece. E depois nós temos estudos, eu consegui encontrar um estudo da Swisscom que mostra precisamente isso. Portanto, neste caso, neste estudo, isto é uma patente, eu vou abrir, eu abro sempre quando estou a apresentar para as pessoas verem que não é nada que eu estou a inventar. E este documento está disponível online. Isto é um documento oficial da Swisscom em que ele propõe uma patente porque sabem que a radiação provoca problemas de saúde e então estão aqui a propor um sistema que limite um bocadinho a potência emitida para limitar um bocadinho o problema. Mas isto é um estudo de 2003 e aqui dizem, neste estudo os linfócitos humanos periféricos foram expostos continuamente a campos eletromagnéticos com uma frequência de 830 MHz. Portanto, o que eles estão aqui a dizer é que fizeram uma experiência já em 2003, que há registros clínicos, em que 830 MHz, isto é a frequência de GMS, quer dizer, esta radiação já detectaram que havia uma alteração, ganhos e perdas nos cromossomas, que é a aneuploidia, quer dizer, alterações no DNA também, e que, além disso, estas instabilidades levavam a problemas de cancro, é o que está aqui escrito.
Portanto, o que eu estou a tentar expor aqui a vocês é que, além das medições não serem corretas, né, e dos valores que nós usamos nos telemóveis não serem realísticos e serem medidos em condições muito particulares, nós, ainda assim, temos aqui estes estudos que dizem que a exposição de 72 horas a esta radiação, com um valor de 1,6, já causa problemas. Quer dizer, o valor que é considerado seguro, 1,6, que é mostrado em muitos artigos e usado como referência, está aqui claramente dito que causa o cancro e alterações no DNA. Portanto, e estamos a falar de um estudo de 2003 para GSM. Portanto, isto é um dos problemas. E depois existem muitos outros equipamentos que causam, que emitem radiações e causam também outros problemas. Neste caso, é um estudo da exposição das pessoas a um smart meter. O que estão aqui a ver são as alterações a nível celular durante a exposição. E só no caso do smart meter foram indicados estes problemas, efeitos adversos: stress oxidativo, insónias, depressão, enjoos, desidratação, cansaço, alterações do ADN, cancro, frequente na tiroide, frequentemente, e infertilidade. Portanto, isto são estudos só do smart meter. Portanto, isto não é uma coisa boa. E outro dos efeitos é pela poluição do fluido intercelular. Quando nós estamos expostos a esta radiação, isto vai alterar o nosso funcionamento das células, o funcionamento biológico. E então, as células também vão produzir muito mais radicais livres. E isto é outro dos mecanismos. O que é interessante é que estes mecanismos não são pelo efeito térmico. Portanto, já estão a ver aqui o problema. As medições do SAR, que é a indicação do nível de seguro, tem uma medicação do nível seguro, é medido para o efeito da temperatura. E depois nós vamos ver na prática e há outros efeitos que nem têm a ver com a temperatura. Estou aqui a ver uma pergunta. Qual é o nome do documento? Ok. Sim, este documento é uma patente da Swisscom e eu depois envio os links para vocês. Eu vou depois disponibilizar esta apresentação por PDF com os links todos, que eu tenho muitos estudos no final. Mas isto tem muita informação. Outro impacto da radiação é na fauna. As aves, em particular, eles têm o olho tem uma película própria que também ajuda a orientar pelo campo magnético da Terra. Quando nós pomos muitas antenas, isto vai alterar, vai gerar esse eletrosmog, né, essa radiação, e vai também interferir com as antenas. Existem até outros casos em que eu não vou aqui falar disto tudo, mas existem casos de experiências que foram feitas em que muitas aves morreram, abelhas morreram, quando expostas a grandes campos eletromagnéticos. Portanto, já estão a ver, isto afeta muita coisa e ainda nem sequer cheguei ainda ao 5G. O 5G vou falar agora. Portanto, eu espero que agora vão perceber. Aqui mais uma pergunta no chat. Ok, está contente com a explicação. Ok, então, o que eu tentei explicar aqui até agora foi que as medições dos valores não são corretas e que existem muitos aparelhos que emitem radiação, e agora o problema do 5G. O problema do 5G é que não é só mais um número, não é só mais uma frequência. É que o 5G é uma alteração muito grande a nível das frequências e a nível da quantidade de aparelhos que vai permitir ligar. Portanto, aqui na esquerda vem até o 4G. Temos aqui velocidades velocidade de transmissão 1 gigabit por segundo. Depois temos aqui radiação até 30 GHz e uma média de ligações por quilómetro quadrado de 100 ligações. No lado direito temos picos de transmissão de dados até 20 GHz, 20 bits por segundo, e depois um espectro maior, mas isto vai mais alto até. E depois uma expectativa de 1 milhão de ligações por quilómetro quadrado. Portanto, o que estão aqui a introduzir com esta tecnologia
é um conjunto de sistemas, na realidade, não é só uma antena mais, é um conjunto de sistemas que vai permitir muito mais ligações e vai aumentar a densidade de ligações, e com essa densidade vai aumentar também o ruído eletromagnético, mas vai aumentar de uma forma muito exponencial, uma coisa mesmo muito... É a mesma coisa muito diferente do que nós conhecemos. É que além do que nós temos aqui nos telemóveis, as antenas, vão tentar, né? Espero que a gente consiga bloquear, pelo menos alertar as pessoas para isso. Existem projetos para pôr sistemas de transmissão nos postos de iluminação, nos postos de transmissão de eletricidade, nos satélites. É uma coisa mesmo global, e a ideia é cobrir a Terra toda com satélites. Estão previstos lançar mais de 100 mil satélites em órbita, e estão continuamente a lançar. Ainda há umas semanas foi lançado 150 e vão lançar mais. Isto é uma coisa mesmo de loucos que vão acontecer. E um dos problemas é este. Quando eles vão usar mais antenas, vão aumentar a densidade da potência emitida. No lado esquerdo tem aqui a ver um diagrama que é nos Estados Unidos, no Texas. E tem aqui uma zona que está a identificar, tem aqui uns pontinhos vermelhos, e aqui podem ver que há umas antenas, uns focos de emissão mais fortes, mas isto, pronto, para mim, quer dizer, dentro do que eu sei até agora, acho que isto como é que se diz? Tem um custo-benefício que ainda, pode ser justificado. Porquê? Porque nós ainda conseguimos ter as antenas um bocado distantes, elas não precisam estar em cima de nós para funcionar, não precisam estar próximo das casas. E aqui já não é bem assim. Quando vamos para o 5G, eles querem aumentar muito mais a velocidade, mas isso vai obrigar também a pôr as antenas muito mais próximas, porque depois há umas perdas a nível da transmissão quando se usam umas frequências mais altas. E a razão é essa. Então isto obriga a ter muito mais antenas, e a emissão de radiação é muito maior. E agora, eu tinha aqui um exemplo que eu vou também mostrar do que está a acontecer aqui na Suíça. Portanto, mostrei um exemplo dos Estados Unidos e agora aqui na Suíça. Aqui eu vou mostrar onde é que eu estava antes, para vocês terem uma ideia do que estava a passar. Já agora, espero que estejam a seguir, não sei se estou muito rápido, se tiver alguma questão, podem pôr aí no chat. Eu tento ver. Eu estava aqui nesta zona. Qual é o problema disto? É que nós, quando falamos de 5G, não estamos só a falar de mais um número, é isso que eu estou a tentar explicar, estamos a falar de uma acumulação de vários sistemas. Além disso, nós já temos muitos sistemas de rádio. Eu, quando começo aqui a selecionar, na Suíça por acaso temos esta possibilidade, noutros países eu não consigo ver as antenas. Quando eu começo a selecionar aqui as várias tecnologias, vai-me aparecendo aqui os risquinhos. Aqui é a 2G, a 3G, já estão a ver aqui, né? Quanto mais aumenta a frequência, mais aumentam a proximidade entre as células. Porquê? Porque eles vão aumentar a frequência a nível da tecnologia, é preciso aumentar a frequência para poder ter mais largura de banda e para ser mais rápido. Mas isso obriga a ter cada vez as células mais próximas, as antenas mais próximas. E isto é o que está a acontecer. À medida que vamos tendo mais e mais frequência, vão aumentando cada vez mais os pontinhos, estão a ver aqui. Agora temos, há aqui zonas, claramente aqui, por exemplo, aqui mais no centro da cidade de Zurique, em que quando nós selecionamos começamos a ver muito mais antenas, porque eles vão cada vez pôr mais e mais próximo para poder funcionar melhor. Portanto, isto aqui no centro de Zurique, isto aqui é um inferno. Eu espero que estejam a compreender, que estejam a seguir. E agora vou mostrar outra coisa, que é, eu tenho um vídeo muito curto, que é uma medição, nem sequer é do centro de Zurique, é de um apartamento onde eu estava, que eu estava no centro, depois mudei para a periferia, e agora já estou fora, estou numa zona rural. Isto é a medição de uma zona, como é que se diz, dos arredores de Zurique. E eu espero que consigam ouvir e perceber o que está aqui. Isto é um medidor especial que mede a potência e tem uma escala em que indica os níveis de exposição que são perigosos para a saúde. Aqui onde eu estou indica de alto a extremo. Quer dizer, isto não é ideal. Eu estou a fazer este filme e estou com um bocadinho de dor de cabeça já, porque eu já tenho muita exposição a isto
São muitas antenas a 5G aqui à volta e está tudo cheio. Não dá. Quando eu entro para casa, para dentro, isto baixa um pouco, porque algumas das frequências são bloqueadas pelas paredes, mas alguma parte não é. De qualquer forma, uma pessoa anda continuamente assim com esses confinamentos, não pode um bocadinho para a rua e leva com esta merda assim. E depois, quer dizer, o corpo já fica cansado e mesmo níveis moderados dentro de casa, com as radiações que isto apanha, já tornam-se difíceis de suportar. Pronto, é o que está a acontecer isto aqui na Suíça. Pronto, espero que tenham percebido o problema. Então, quando nós começamos a aumentar as frequências, também começam a ter mais antenas mais próximas e a densidade da radiação aumenta muito. E agora isto tem outro problema, quer dizer, eu já estou aqui, eu espero que tenha conseguido já expor vários problemas. Um é, os valores não são corretos. Mesmo antes do 5G, já temos aqui claramente a informação oficial, e existem muito mais referências, e depois vou-vos enviar, já temos informação de que, mesmo para os níveis que são considerados seguros, já provoca cancro, tanto as tecnologias anteriores do 5G, como smart meters e outros aparelhos, já provocam problemas. Agora imaginam, quando vamos aumentar mais, isto vai ser uma tensão muito grande, o problema vai ser maior, e eu já vou explicar. Só aqui abrir um bocadinho o chat e ver se tem algumas perguntas. Ok, obrigado. Não sei quem é a Gervel, mas obrigado, sim, é bom saber. Então, este é uma imagem que também está disponível neste site, que é uma operadora também. E o que está aqui a explicar é que eles têm várias bandas, que podem ir na banda baixa até aos 10 GHz, depois vem outra banda que é até aos 30 e depois tem outra que é até aos 80. E então, o que está aqui a explicar, depois podem ver também no site, é quando nós temos umas frequências mais altas, nem todos os lados a frequência chega por causa dos obstáculos. As frequências mais altas têm um bocadinho mais de dificuldade na transmissão à distância. E por isso é que eles metem as antenas mais próximas. Contudo, quando temos as radiações mais baixas, elas atravessam mesmo as paredes e chegam ao nosso corpo. É daí que, na medição que eu tinha feito anterior, ela chega em casa e afeta-nos. Agora, o problema é que não é só isto, é que temos muito mais antenas, além de todos os aparelhos que temos em casa, portanto isto vai ser pior. E temos vários artigos que nós podemos também mostrar, que também depois podem ver o link, em que mostra mesmo isso, quer dizer, além da potência maior, temos o problema que a própria frequência, o próprio aumento da frequência ainda faz um efeito pior. Portanto, isto tudo conjugado é uma bomba atómica, mas literalmente. O que podem ver aqui, por exemplo, é 2 GHz, o registro de temperatura na abelha tem um certo valor, que é mostrado aqui pela câmara de infravermelhos. Quando metemos a 24 GHz, isto já começa a ficar cada vez com mais calor, e aos 120 ainda mais. E aqui tem esta referência, diz, os efeitos de radiofrequências associados ao 5G, é o que está aqui escrito claramente, levou a alterações no comportamento das abelhas a nível fisiológico e morfológico. Quer dizer, tem a ver também com a própria forma da abelha, portanto, interage com a abelha. E eu próprio, onde eu estava, no apartamento anterior, eu via lá muitas abelhas a morrerem meias tolas, elas parecia que andavam um bocado desorientadas. E eu busquei a tirar fotografias e a falar com amigos meus e perguntar o que é que se passava. Na altura estava a leste também do problema. Depois, outros efeitos para crianças. Isto ainda é muito pior. Vocês devem ter cuidado se tiverem filhos. Eu recomendo a terem cuidado com isto, porque, mais uma vez, pelo facto do crânio das crianças ser menos desenvolvido, lá está, tem mais água. A água, além de ser também um condutor, também acaba por sofrer mais este efeito da polarização da água. Portanto, aqui nós vemos a absorption rate, que é o SAR, né, que é o valor da medida da absorção de energia, aumenta. Aqui vemos do lado esquerdo uma criança de 5 anos, com o telefone perto da orelha, tinha um valor de 4.49. Para uma criança de 10 anos, 3.2. E para um adulto, 2.9.
Portanto, o valor SAR, né, a absorção, não depende só da emissão. O valor, daí é que temos duas siglas, que é a EMF, que é o valor que é transmitido, e depois temos o SAR, que é a indicação de a energia que é realmente absorvida. E isso depende da característica do meio. No caso das crianças, aumenta muito. Portanto, um telefone que até possa dizer que é mais seguro, tem um SAR mais baixo, na criança já não é seguro. Portanto, isto tem aqui muitas coisas que vai modificar muito pronto, o resultado final, e sempre a pior. Existem ainda outros documentos que eu depois encontrei na minha pesquisa que eu também desconhecia. Eu não tinha conhecimento que haviam estudos com humanos, e de facto havia. Eu estive aqui a ver em 1972 já havia estudos destes, em que, neste caso é um estudo da Marinha Norte-Americana, um estudo médico com humanos, em que fala mesmo isto, que a exposição a radiação eletromagnética levou a muitos efeitos, isto depois também está disponível, vocês podem procurar, levou a múltiplos problemas. Aqui, por exemplo, na lista A, aquecimento dos órgãos, depois todo o corpo, o problema da pele, dos ossos, sinusites, cérebro. Depois, no B, no item B, alterações das funções fisiológicas, alteração do diâmetro dos vasos sanguíneos, aumento do processo oxidativo, aumento do tamanho do fígado. Só o fígado tem, por exemplo, 5.000 funções diferentes a nível de saúde, ou mais. Pronto, isto são coisas que também podem ter interesse saber. Quer dizer, quando nós temos uma alteração no fígado, quer dizer, vamos ter muito mais problemas. Portanto, isto são estudos de médicos, de instituições sérias, né? Isto são fontes fidedignas, que é do próprio departamento da Marinha Norte-Americana. Portanto, nós estamos a falar aqui de coisas muito sérias, estamos a falar da nossa saúde, e com o 5G isto vai alterar tudo. E mais uma vez aqui uma imagem que é este projeto do SpaceX, do Elon Musk. A ideia dele é cobrir toda a Terra com satélites, e já mostrei antes que estão a ser postos em órbita baixa. A ideia é cobrir toda a Terra. Onde não houver antenas, especialmente nas zonas rurais, eles querem lá chegar com os satélites. Portanto, isto é para chegar a todo lado, com os efeitos todos que já viram. Portanto, isto é uma coisa mesmo, para mim, muito, muito estranha, porque eles estão a ultrapassar todos os sistemas, todas as indicações de segurança. Mesmo aqui na Suíça, que eu já mostrei o vídeo, na Suíça é um dos sítios onde tem os limites de emissão de radiação dos mais rigorosos a nível da Europa, e ainda assim, na medição que eu vos mostrei, está a nível extremo, que é cerca de 1000 vezes mais que o que devia ser. Isto é um problema grave. Pronto, eu espero que tenham percebido. Agora, eu vou mostrar nos próximos slides também algumas dicas para se protegerem, porque isto também tem formas de nós minorarmos. Só aqui ver o chat se tem aqui alguma pergunta. Se pudesse depois providenciar para dentro, sim. Eu depois vou enviar este PDF para vocês verem todos os links, porque eu tenho esses links todos e tenho ainda mais, tenho muita informação. Ok, então eu vou continuar. Nos próximos slides eu vou dar algumas dicas para se protegerem, porque acho que também é importante. Há algumas coisas que nós podemos fazer para minorar. José? Sim. Desculpa interromper-te. Era só para te dizer que as pessoas não estão a conseguir ver as perguntas que estão a aparecer para ti, portanto, se pudesses ler, que é para toda a gente ficar a par. Ok, pronto, até agora as perguntas que tenho recebido é sobre os links de referência, em particular a patente da Swisscom. E o que eu estou a responder é, ok, eu depois passo os links para vocês verem. É mais ou menos isso. Aqui não há assim mais nada. Depois falam aqui também que o Covid também é afetado, países com 100 vezes mais redes. Pois isto é outro problema. Eu posso também falar aqui um bocadinho sobre isso, que é o 5G, pronto, é uma
uma tecnologia que vai ter muito mais frequência e, como expliquei antes, com o aumento da frequência vai dar mais problemas. Portanto, todos os efeitos que já viram antes, que eu falei, a nível de saúde, vão ser exponenciados com o 5G. E depois o que nós sabemos é que os testes PCR, eles são, muito deles dão 95% de falsos positivos. Uma pessoa qualquer que vá ao hospital e que tenha problemas de dor de cabeça ou que esteja com o sistema imunitário em baixo, que aconteceu-me a mim, já começava a ficar um bocadinho mais afetado, se a pessoa vai fazer o teste, como aquilo dá 95% de falsos, obviamente que aquilo vai acusar que é Covid. Portanto, isto, na realidade, o 5G não gera nenhum Covid. E isto era também uma das coisas que eu queria falar sobre isto dos factos versus ciência. Isto não gera Covid nenhum. Aliás, o vírus do Covid ainda não está isolado. O que há é patentes, e eu não sei o que é que eles andam a fazer com as patentes, mas isso é outra história. O que eu posso dizer é que não há estudo nenhum que confirme que o 5G faça o Covid. O que nós sabemos é que, na prática, as pessoas têm sintomas muito semelhantes e quando vão fazer o teste com o PCR, acusa Covid. Isto é o que nós sabemos. Claro que estes números vão ser todos afetados e as pessoas ficam a pensar, será que causa? Eu não tenho nenhuma informação que diga que causa. É isso que eu posso dizer. Claro que isto é uma preocupação, porque as pessoas vão ficar doentes, isso é um facto. E eu cheguei a um ponto que eu não conseguia estar mais de 30 minutos em casa. Pronto, isso não há dúvida que isto faz mal. Pronto, espero que tenha conseguido responder. Agora, o que é que nós podemos fazer? Claro que isto tem algumas formas de nós podemos também minorar o problema. Então, uma delas é tentar usar telefones com um SAR mais baixo, porque à partida vai emitir menos radiação e o nosso corpo vai absorver menos. Agora, uma dica que eu acho muito importante é nunca usar 5G, porque para mim é claro, e é o objetivo do nosso grupo, é tentar alertar para não usarem 5G, porque isto é uma tecnologia completamente fora do normal. As operadoras estão a pôr as antenas sem pedir autorização às pessoas, sem dar conhecimento a ninguém. Portanto, isto é uma coisa muito estranha que está a passar e ultrapassa todos os níveis de segurança. Portanto, a minha recomendação é, claro que eu gosto de telefone, dá-me jeito, mas eu não vou querer 5G e vou usar o mínimo possível, com a máxima moderação e com auricular. Outra questão é, não usem estes aparelhos, porque eu recomendo é que vocês tenham ligações sempre por cabo. E há aqui dois aparelhos em particular, que é o router Wi-Fi, que isto deve estar desligado sempre que possível e devem ter o Wi-Fi, não é? E devem pôr um cabo. Depois há pessoas que pensam nesta alternativa de passar um cabo de um lado para o outro ligando à parede com este aparelho em cima. Isto também é um erro, porque as redes elétricas não têm uma cabelagem preparada para passar estas radiações altas. Então as paredes vão funcionar como antenas e ainda vão fazer pior. Portanto, isto são duas coisas que é preciso ter atenção. Portanto, não usar estes adaptadores ligados à tomada, porque isto vai aumentar o problema. Se não conseguirem mesmo passar sem Wi-Fi, tentem usar o mínimo possível, ou pelo menos desligar durante a noite. Isto são algumas dicas também. Depois, o tempo de exposição, a distância e a intensidade fazem a diferença. Portanto, se não puderem passar sem o router Wi-Fi, ou precisarem de ligar momentaneamente, se ficarem pelo menos a 10 metros de distância, já não é tão mau, já reduz consideravelmente. E depois, se ficarem pelo menos a 500 metros das antenas, também já reduz bastante. E mais uma vez aqui vai tocar no ponto do 5G, porque as antenas do 5G devem estar pelo menos a 500 metros, no máximo a 500 metros de distância uma das outras, para as frequências mais altas. Portanto, isto é outro problema. Quando viajarem, a minha recomendação é desligarem o telemóvel ou pôr no modo voo. Eu já também fiz a experiência que eu acho interessante. Por exemplo, eu uso os mapas, não é? Eu configuro em casa, se eu precisar de pôr uma rota e usar o mapa do telemóvel, e depois ponho em offline. E como ele carrega o mapa na memória, e tem também o GPS, não sei se lembram, antigamente havia aqueles GPS sem rádio, não é? Eles funcionavam. E aqui é igual. O telemóvel também vai funcionar na mesma. Agora, se enganarem na rota ou precisarem de alguma coisa, aí depois têm que ativar outra vez os dados para ajustar. Mas se não se enganarem,
isto funciona bem para distâncias longas, até 50 ou 100 km, funciona na boa. Portanto, não é preciso terem sempre o telefone ligado. Depois, outra dica, se tiverem dúvidas sobre o facto de poderem ser sensíveis à radiação, eu já agora tenho aqui uma questão, a ver se alguém... As pessoas a favor do 5G argumentam, vou ler aqui, muitas pessoas a favor do 5G argumentam que a radiação do 5G não é muito diferente da radiação de uma lâmpada. Ok, podes elaborar sobre a diferença da radiação polarizada e não polarizada? Eu não sei esta diferença, não sei explicar isto. O que eu posso dizer é que o que eu sei, pronto, pode tentar explicar um bocadinho, é limitado, é que radiação polarizada tem a ver com a transmissão da energia eletromagnética. Quando nós emitimos uma radiação, existe um campo magnético e eletromagnético associado. E quando está polarizado, quer dizer que há uma polarização, tem a ver com um desvio dos eixos do campo magnético para o campo elétrico. E isso é uma questão muito diferente do 5G. Isto não tem nada a ver mesmo. E eu próprio não sei explicar assim em detalhe, eu lembro de algumas coisas da universidade há 25 anos atrás, mas isso tem a ver com isso. E depois tem a ver com a fase entre as ondas, e por isso que depois é que há também aqueles óculos de sol, que é, por exemplo, o Polaroid, que tem a ver com o filtro da luz, em que eles fazem também uma polarização da lente, e que tem a ver com isso, o facto de usar o material de maneira a bloquear mais certas frequências. Isto é uma coisa que não tem nada a ver mesmo. Eu espero que tenha conseguido explicar o mínimo, mas é que não tem a ver mesmo. Então vou continuar. Se tiverem dúvidas sobre o facto de serem sensíveis à radiação ou de estar próximos de uma antena, o que eu recomendo é comprarem um telefone ou pedirem a alguém que tenha para medirem, porque por vezes até pode ter uma antena próxima, mas essa antena pode estar com uma potência baixa, porque as próprias antenas podem ser configuradas com uma potência mais alta ou mais baixa conforme a distância. Portanto, o que eu recomendava é sempre melhor terem um aparelho mínimo para medir, nem que seja básico, porque até podem ter na própria casa ou um vizinho com um Wi-Fi ligado, ou podem até ter coisas em casa que vocês não fazem ideia que está a emitir a radiação eletromagnética, e isto vai tirar as dúvidas. Outra questão é, nunca tentem isolar a vossa casa sem a ajuda de um profissional, ou sem aconselhamento. O problema que tem a ver é que, se não isolarem corretamente, quando a radiação entra em casa, através de um outro ângulo, ou através de reflexões, porque pode haver até material que reflita, faça reflexão das radiações, a radiação vai entrar em vossa casa, e se tiverem algumas coisas a isolar, quando ela entra em casa, vai refletir naquilo que estão, no material que puseram à volta. E então é como se tivesse uma pequena caixinha onde a radiação está a ser espelhada para todo lado. Isto pode aumentar mais. Em vez de resolver, vocês vão gastar montes de dinheiro, porque estas coisas também são caras, e não vai resolver o problema. Portanto, tem que ter atenção, e o ideal é sempre medir, ou pedir a alguém que emprestem um aparelho destes. Há muita gente que tem. Tentem sempre ter o máximo de informação sobre o que se passa antes de fazer alterações. Depois, sobre os aparelhos, existem vários. Eu uso este da esquerda, que estava aqui disponível na Suíça. Aqui eu não tenho acesso a tantos aparelhos por causa do mercado. Este é um bocadinho mais caro. Os outros são também bons, eu também posso vos recomendar, que eu tive também a ver os reviews e isso, e eles costumam dar de preço. Este aqui, os três da direita andam à volta de todos 200 euros, e o da esquerda é quase o dobro. Portanto, não se deixem enganar por aparelhos mais fracos, vejam bem as reviews que aparecem lá na net, porque aparelhos de menor qualidade podem distorcer totalmente os valores. E isto é uma coisa muito importante que eu queria mostrar. As referências, eu tenho aqui muitas referências, mas isto é só uma fração do que existe. Eu próprio fiquei até chocado, porque eu não tinha noção. Existem muitos estudos científicos, peer-reviewed, e muitos outros artigos de pessoas de grande conhecimento que mostram isso, mas há aqui um em particular que eu gosto sempre de mostrar, que é
We Are Not Some, porque este acho que é um site que está bem estruturado e para quem quer começar pode vir aqui. Portanto, tem aqui, nesta página, isto é a página que diz Read Science, e tem aqui muitas informações, portanto, vocês clicam aqui neste link e podem ver tudo. International Appeals from Scientists and Doctors. Isto aqui são várias cartas que foram enviadas para chamar a atenção dos organismos legais e isso. Falhas com o processo SAM, aquela coisa que eu falei antes, que é a própria medição da radiação máxima, que devia ser considerada segura, tem falhas, e tem falhas muito sérias. Depois, porque é que as crianças ficam mais expostas que os adultos, os efeitos de 5G, portanto aqui nós podemos clicar aqui, só aleatoriamente, pronto, aparecem aqui estes estudos, são estudos dos Estados Unidos, da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, dos médicos, aqui já tem um efeito. Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment. What are their effects on bacteria? Ok, isto é outro estudo, pronto, eu cliquei assim à toa. Eles estão aqui pronto, a fazer um estudo, a avaliar quais podem ser os efeitos nas bactérias. Eu suponho que também pode afetar, e claro, se afetar as bactérias também afeta a nós próprios, porque o nosso corpo também precisa de bactérias, o microbioma tem que estar bem. Mas é só um exemplo, vocês podem vir aqui pesquisar o que quiserem, tem muita informação, efeitos no DNA, alterações no nível genético, efeitos na fertilidade, tem muita informação e eu acho que está muito bem estruturado. Há aqui uma coisa que eu também gostava de falar, que é a parte dos olhos. Eu também fiquei muito afetado, comecei a ter por muitos problemas de visão e muito cansado e não sabia porquê, fui trocar de óculos e depois, passado uns meses, voltou a ficar pior. Só reduziu quando eu saí lá da zona. Um problema aqui do cancro da tireoide é que é um cancro muito frequente. Eu não sei bem os detalhes do porquê, suponho que é por estar mais próximo da cara, nós estávamos a falar, mas eu não sei aqui os detalhes. Sei que é um dos cancros que afeta mais, a radiação eletromagnética é o que afeta mais. Pronto, olha, eu acho que cheguei aqui ao fim da sessão, eu espero que tenham gostado. Há montes e montes de referências e depois envio este PDF no grupo ou envio para as pessoas que quiserem, pronto, e podem ver. Então, eu vou parar aqui o ecrã e pronto, se tiverem dúvidas podemos falar um bocadinho. Não sei se têm algumas perguntas. Não sei muito bem o que é dizer. Acho que falaste tudo. Gostava que mais gente tivesse participado para pôr as perguntas, não é? Porque estão sempre a fazer perguntas e agora tinham uma oportunidade ideal para tirar algumas dúvidas, não é? Mas não sei. Acho que estamos 13, talvez. 13 online. Seria talvez interessante se alguém quisesse perguntar alguma coisa, não é? 13 online. Pois eu fico à disposição se alguém quiser perguntar. Okay. Entretanto, depois podemos colocar a tua apresentação lá no grupo para quem quiser aceder e poder ver com mais atenção e ver os links todos que tu tens aí. Acho que são interessantes também. Sim, está bem, então fazemos isso. Olha, se depois houver interesse, nós podemos fazer mais tarde, mas não vou fazer tão próximo, porque já fiz várias recentemente, mas talvez para o mês que vem, ou assim, mais para o final do mês, podemos voltar a fazer e abrir a oportunidade dar a oportunidade das pessoas de fazerem perguntas. Sobre como identificar o 5G na rua, infelizmente, eu não sei bem como identificar, a verdade é essa, porque o que está a acontecer é que é uma coisa completamente anormal, é que as operadoras estão a pôr as antenas 5G sem pedir autorização a ninguém, que é uma coisa nunca antes vista. E eles já temos partilhado num grupo aqui do 5G não, em que muitas pessoas falam isso, porque têm antenas escondidas atrás de árvores, atrás de edifícios, e nós não temos forma de saber. Normalmente as antenas 2G e 3G são mais fáceis de identificar, que são antenas normalmente um bocadinho mais altas, quer dizer, as torres são do mesmo tamanho, mas a própria antena em si são um bocadinho mais longas e mais estreitas, assim, mais longas, assim, mais compridas.
enquanto as 5G são ligeiramente mais curtas. Mas não é fácil, porque elas podem ter diferentes formatos, dependendo também do espaço e do alcance que querem chegar, da frequência que querem usar, e eu não sei. Depois há uma questão também interessante, que é o aparelho que eu tenho aqui, que eu mostrei, de medição, ele mede só até 10 GHz, até 8, 10 GHz no máximo. E a razão é que estes aparelhos são caros. Este aparelho custou-me cerca de 450 euros. Eu, para medir a radiação 5G, para conseguir detectar se há radiação 5G, eu tinha que ter um aparelho que se calhar custa-me para uns 25 mil euros. E eu não consigo ver, portanto, quando eu meço aqui a radiação, a única coisa que eu meço é o que está a transmitir até um certo valor. E eu, como este valor está na gama das radiações que entram em casa, eu já me sinto mais ou menos seguro. Porquê? Porque sei que pelo menos aqui, se está o sinal limpo, se não estou a receber a radiação, estou mais ou menos protegido. Mas quando isto vai à rua, não tens maneira de saber, porque não dá para medir. Ou então andas com um equipamento atrás de 25 mil euros e com uma bateria para aquilo funcionar. Quer dizer, não é prático. E eu acho que isto também joga a favor das operadoras, porque nós não temos como identificar, a não ser alguém que tenha um aparelho específico para isso. Pronto, eu não sei, há aqui um nome que é FAGI, relativamente às pessoas que são a favor do 5G, argumenta com outros estudos, qual é para si o melhor indicado para esta recomendação. Eu não sei o que é que eles argumentam, mas os argumentos que eles dão são completamente falsos. Tudo o que fazem é deturpar o que estão a fazer com interesses comerciais ou com outros desconhecidos, porque não há estudo nenhum que indique que seja seguro. O que eles fazem muitas vezes é dizer que o estudo não é conclusivo, e a maior parte destes estudos, e há vídeos em que relata isto, há pessoas que são chamadas whistleblowers, que é pessoas que são denunciantes, em que falam mesmo isto. Pessoas que quiseram fazer estudos isentos, depois tiveram os estudos cortados pelas operadoras, ou tiveram pressão para alterar a conclusão final a dizer que não é conclusivo. Não há nenhum estudo, não há um único estudo que eu conheça que diga que seja seguro, e é impossível, porque além dos estudos, mais de 300 mil estudos que existem a dizer que faz mal, nós temos ainda as medições na prática e as pessoas a queixarem-se. Eu estou na Suíça, aqui já há 5G por quase todo lado, ainda não existe a frequência mais alta, mas já há cerca de 500 mil pessoas a queixarem-se oficialmente, e isto é cerca de 7% da população, portanto, isto coisa boa não pode ser. Enviei questão no chat, não sei o que é. Ok. Tenho a seguinte pergunta: como identifico no meu router o valor do G? Isto é outra coisa, que por vezes, às vezes, estou a falar com a Eduarda Freira, por vezes há uma pequena confusão entre os valores do G, mas isso G significa os gigahertz, não estamos a falar da tecnologia móvel. Todos os equipamentos wireless, eles emitem uma radiação que é prejudicial. No caso dos routers, não é tecnologia móvel, é tecnologia wireless, no sentido que eu não consigo andar com o router de um lado para o outro, e o telemóvel já consigo movê-lo e ele funciona na mesma. É por aí. Então o G significa a frequência de emissão, porque há o 2.4, o 0.4 GHz e o 5 GHz. No caso da tecnologia 5G, quer dizer, quinta geração móvel, a frequência pode ir até 80 GHz. Nós estamos a falar de uma coisa diferente. Espero que tenha conseguido explicar. Agora, depois lá nos routers, normalmente tem um botãozinho que diz ativar o 2.4 ou o 5G. Eu recomendo quanto mais baixo, melhor, não é? Mas aqui não há grande diferença, não é uma diferença significativa. O melhor é mesmo evitar o máximo de exposição, mas a diferença não é, entre 2.4 e 5 não é assim por aí além. Se mais perguntas, não sei. Só uma parte aqui em relação às antenas que estão a colocar na rua. Podemos partir do princípio que eles não vão estar a investir em tecnologia antiga se estiverem a colocar antenas novas, não é? Partimos do princípio que se estão a colocar uma antena
ela vai ser 5G, ou pelo menos vai estar apta a transmitir o 5G, não é? Porque não vão estar a pagar uns milhares de euros para meter uma antena e ela ser uma tecnologia antiga, correto? Sim, eu acho que a tendência é essa, é por 5G, e, aliás, até põem a socapa. Antes ainda perguntavam, agora nem sequer pedem autorização. Então, o conselho é não utilizar os aparelhos com wireless. Sim. Tanto quanto possível, não usar nada wireless, porque eles emitem radiação que é nociva. A Eduarda, já agora, conseguiu assistir desde o início ou viu a partir de quando? É que eu falei um bocadinho disto no início. Eu depois também eu ponho a apresentação e também pode ver, mas eu fiz primeiro uma exposição de início em que expliquei que a tecnologia wireless, toda ela dá muitos problemas de saúde. E depois expliquei o porquê do 5G ser pior. Portanto, a ideia é sempre moderar ao máximo o uso. Pronto, se usarem pontualmente ou se estiverem longe do router Wi-Fi, o problema é menor. Mas a recomendação é não usar ou usar o mínimo possível. Não sei se tem mais alguma pergunta. Ok. Pronto, sim, obrigado, Fagi. Realmente a minha ideia foi tentar pôr uma forma simples, por vezes não é fácil, porque há uma tendência a gente tentar, pronto, falar um bocadinho mais técnico. Isto realmente é muito complicado, porque eu acho que a tecnologia está tão evoluída que as pessoas depois já não têm facilidade de entender. Eu próprio estava a leste, se eu não tivesse sofrido na pele o problema, eu não me ia dar o trabalho de pesquisar. Mas eu tinha já o conhecimento, trabalhei e tive facilidade em encontrar respostas. Agora, uma pessoa que nunca tenha trabalhado na área, a pessoa vai à loja e pergunta o que é, e eles dizem respostas simples, não tem problema, isto está tudo bem, tem certificações, o aparelho está certificado e cumpre as normas e está tudo bem. E não é assim. E as pessoas não têm ideia, não têm informação sequer para perceberem o perigo que estão expostas. Pronto, o meu objetivo é mesmo este, é tentar alertar as pessoas e tirar dúvidas, pronto, e espero que tenha sido útil. Olha, Priscila, nós já estamos aqui já há cerca de 1 hora, já estamos no tempo da sessão, se calhar terminarmos aqui, Priscila, ou então não sei se tens mais alguma pergunta. Não, neste momento não tenho mais nenhuma pergunta. Podemos terminar. Se mais ninguém tem questões, podemos terminar por aqui. Ok, pronto, então obrigado a todos, espero que tenha sido útil e pronto, vamos falando. Alguma coisa também podem lá pôr no grupo as suas perguntas e eu vou tentando responder. Sei que há pessoas que por vezes tentam responder também, mas com menos informação. Pronto, eu tentarei ver e tentei ajudar as pessoas o máximo que puder. Pronto, olha. É isso, olha, obrigada. É 2G, Obrigada. uma pergunta, uma última pergunta. Tecnologia 2G, quer dizer, do Wi-Fi? Eu não sei, não é? Mas o que é que tem aí? Há várias formas. Há os routers Wi-Fi que estão ligados a um cabo, não é? A pessoa tem um router ligado à parede, tem um cabo, e depois ativa o wireless. Esse wireless podemos dizer que é uma tecnologia 2G, mas isso não é correto dizer, isso não está, tecnicamente não está correto, porque quando nós falamos 1G, 2G, 3G, isso tem a ver com gerações móveis. Portanto, nós podemos dizer que é equivalente, se calhar, 2G em termos de radiação ou em termos de frequência usada, mas tecnicamente está errado. Não podemos dizer que isso é 2G. Nós podemos dizer que é um router Wi-Fi, pronto, e tem que ter cuidado com as radiações em casa. Estamos sempre disponíveis no grupo do 5G Não, para quem tiver questões, e quem não esteja no grupo que se queira juntar está convidado. É facebook.com/groups/5G Não, sem o til. Estão convidados para se juntarem para porem as vossas questões e falamos. Ok, pronto, boa noite a todos e muito obrigado, até à próxima. Obrigada, boa noite.